Quando lemos o relato de Gênesis 18 e 19, especialmente o versículo 19:8, encontramos uma das narrativas mais solenes e teologicamente densas de toda a Escritura. A destruição de Sodoma e Gomorra. A pergunta que frequentemente surge é se o pecado dessas cidades foi apenas a inhospitalidade, ou se envolvia, de forma mais direta, a imoralidade sexual, incluindo práticas homossexuais. Para compreender corretamente o texto, é indispensável lê-lo dentro do seu contexto literário, histórico e teológico. Em Gênesis 18, antes mesmo de qualquer incidente na casa de Ló, Deus declara a Abraão que o clamor contra Sodoma e Gomorra havia se multiplicado e que o seu pecado era muito grave. O juízo divino, portanto, não foi provocado exclusivamente pelo episódio narrado no capítulo 19. Ele já estava determinado em razão de uma condição contínua de corrupção moral. O capítulo 19 apenas revela, de maneira concreta, a natureza dessa perversidade. Quando os dois anjos chegam a Sodoma e são recebidos por Ló, a narrativa se intensifica rapidamente. Os homens da cidade cercam a casa e exigem que Ló traga para fora os visitantes, para que os conheçamos. A palavra hebraica usada ali é yada, que em muitos contextos significa simplesmente conhecer. Entretanto, o significado de uma palavra nas Escrituras é determinado pelo contexto em que aparece. No próprio livro de Gênesis, o verbo yada é frequentemente utilizado para descrever relações sexuais. Como em Gênesis 4:1, quando se diz que Adão conheceu Eva, sua mulher. Mais decisivo ainda é o fato de que, no mesmo capítulo 19, Ló afirma que suas filhas ainda não conheceram o homem, deixando absolutamente claro o sentido sexual do termo naquela passagem. Assim, dentro do fluxo narrativo, não há base sólida para interpretar o pedido dos homens de Sodoma como um simples desejo de apresentação social. Alguns argumentam que o verdadeiro pecado ali seria a quebra do costume antigo de hospitalidade, já que no Oriente Próximo Antigo, o anfitrião tinha o dever sagrado de proteger quem estivesse sob seu teto. De fato, quando Ló suplica que nada façam os visitantes porque estão sob sua proteção, ele está apelando para esse código cultural. Contudo, reduzir o episódio à inhospitalidade ignora elementos essenciais do texto. A multidão não demonstra apenas hostilidade social, mas intenção violenta. A oferta das filhas virgens de Ló, por mais chocante que seja para a sensibilidade moderna, só faz sentido diante de uma ameaça sexual concreta. Além disso, o texto fala de perversidade e de um pecado que já era grande antes daquela noite específica. A destruição das cidades não se baseou em um único ato, mas em uma condição moral profundamente degradada e persistente. Outras passagens bíblicas confirmam essa compreensão mais ampla. O profeta Ezequiel menciona o orgulho, a autossuficiência, a negligência para com os necessitados e também abominações praticadas por Sodoma. O Novo Testamento, em Judas afirma que aquelas cidades se entregaram à imoralidade sexual e a práticas contrárias à ordem natural. Em 2 Pedro 2, a população é descrita como vivendo de maneira dissoluta e impura. O testemunho bíblico, portanto, apresenta Sodoma como símbolo de corrupção moral generalizada, que incluía injustiça social, arrogância espiritual e imoralidade sexual agressiva. Teologicamente, o episódio revela mais do que uma discussão sobre um pecado específico. Ele expõe o retrato de uma sociedade que rejeitou a ordem moral estabelecida por Deus, banalizou a sexualidade, institucionalizou a violência e perdeu completamente o temor do Senhor. O juízo divino não foi impulsivo nem arbitrário. Foi a resposta santa de um Deus justo diante de uma cultura que havia normalizado o pecado. Ao mesmo tempo, o texto também manifesta a misericórdia divina, pois Deus retira Ló antes da destruição, mostrando que o Senhor sabe distinguir o justo do ímpio. Portanto, à luz do contexto imediato, do uso linguístico do termo hebraico, da coerência interna da narrativa e do testemunho posterior das Escrituras, o pecado de Sodoma não pode ser reduzido apenas à inhospitalidade. Tratava-se de uma degradação moral ampla, na qual a violência sexual desempenhava papel evidente. A narrativa não foi preservada apenas como registro histórico, mas como advertência teológica. Quando uma sociedade abandona os princípios de Deus e transforma o pecado em prática coletiva, ela caminha, inevitavelmente, para o juízo. Se este conteúdo trouxe clareza e aprofundamento bíblico para você, curta este vídeo, compartilhe com outras pessoas que desejam compreender melhor as Escrituras e deixe seu comentário aqui embaixo. Sua participação fortalece o canal e nos ajuda a continuar produzindo conteúdos teológicos sólidos, explicativos e edificantes. Que Deus abençoe sua vida.